essa experiência que eu vou compartilhar com vocês, das mensagens que eu recebi do meu pai, são muito significativas. E olha que o meu pai partiu em 1980 e essas memórias, elas estão nítidas, gravadas na minha alma, nos arquivos da minha alma, e elas foram fundamentais para que todo o meu processo de contato e compreensão do que é viver a espiritualidade tivesse ênfase em toda a minha vida. O meu pai sempre foi uma presença muito marcante para mim. Imagine que eu estava na metade da formação do magistério. Ele já vinha fazendo prestação para pagar o meu anel da formatura. Tivemos algumas intercorrências. Meu pai teve uma queda, ele estava limpando a calha do prédio onde ele era zelador. Meu pai era zelador de um prédio, e ele caiu, né, da marquise, e a partir dessa queda ele foi tendo algumas complicações, e possivelmente ele já tivesse algum problema que foi agravado ali. E aí meu pai foi diagnosticado com câncer na coluna. E foram momentos muito, muito, muito impactantes para mim. Né? Eu ainda era muito imatura em termos de percepções do que a vida, dos propósitos da vida. Eu, na verdade, o que eu queria era meu pai ali comigo. E é claro que não dá para nem detalhar tudo aquilo que se processou internamente em mim com a partida do meu pai. Mas também foi a partir dali que o mundo espiritual, que eu já desde muito pequenininha eu tinha insights, eu via algumas coisas, mas a partir daquele momento, essa fronteira com o outro lado foi se abrindo para mim de uma maneira muito potente, embora eu precisasse de um longo caminho ainda para compreender tudo isso que exige essa conexão com o lado de lá, para que ela se dê de forma equilibrada, fundamentada e muito alicerçada em princípios éticos. A partir dali, primeiro, né, o enterro, elaborar a falta da a presença física, e teve assim umas questões muito cômicas, até engraçado, né? Mas como vocês veem que a espiritualidade ela se faz presente. A minha mãe e o meu pai tinham um combinado de quem fosse primeiro
Olhem, eles sempre falavam na brincadeira e eu ficava muito brava. Se você for primeiro, eu venho puxar sua perna. E não é que naquela noite a minha mãe acordou gritando e falando: "Pois não é que o seu pai veio mesmo puxar minha perna?" Todo mundo ficou e nossa, e a partir daquela noite até quando foi a missa de 30 dias, eu passei a sonhar com meu pai todos os dias. Todos os dias. E nesses sonhos, eu andava junto com meu pai, ele olhava para mim, eu olhava para ele, a gente dava as mãos, caminhando sempre em lugares muito lindos, sem que ele me falasse uma única palavra. Foi quando fez um mês, 30 dias da partida dele, exatamente. Teve a missa, né, de 30 dias. Foi muito linda. Foi um momento que tá tão nítido na minha imagem, na minha memória. Todos os meus professores do magistério estavam lá, as minhas amigas, porque eu não queria mais continuar. E eu recebi tanta força dos meus professores. Eles foram tão presentes. E aí voltamos, né, da missa, aquela coisa, ainda é tudo muito, né, como todos que passam pela dor do luto sabem o que isso significa, o que o tempo vai fazendo com a gente. E naquela noite eu tive outro sonho e eu me vi numa sala, que era uma sala, sabe, esses programas que tem de entrevista, que tem aquela cadeira giratória, assim, que fica o entrevistador e o entrevistado. Era assim. Meu pai estava à minha frente, eu numa daquelas cadeiras giratórias, eu na outra cadeira aqui, e aí ele falou para mim: "Pronto, filha, agora você pode fazer todas as perguntas que você quiser, porque agora eu posso te responder." E eu lembro, gente, sabe qual a primeira coisa que eu perguntei? Olha só que coisa mais, né? "Pai, eu tô com o seu óculos. Eu guardei o seu óculos. Como que você vai enxergar aí? Como que tá fazendo falta?" E aí ele foi me explicando que lá ele não precisava mais, ele já estava enxergando muito bem. Aí eu perguntei da dor que ele estava sentindo. Aí ele disse que estava em tratamento, que estava melhorando bastante, que lá também ele estava se recuperando em um hospital. E foi me falando tantas coisas que realmente foram se desenhando na minha vida depois. E de todas as coisas que ele me falou, quase no final ele me mostrou um livrinho que tinha uma capa amarela e uma chama, e estava escrito A Cura Interior. E ele falou: "Filha, você vai procurar esse livro, porque este livro vai te ajudar muito e ajudar outras pessoas. Você vai precisar de muita ferramenta ao longo da sua vida para
entender, para se compreender e para poder cumprir a sua jornada e a missão a que você veio aqui. E me disse que eu perguntei: pai, qual que é a religião mais certa? Ele falou. Aí eu me lembro que ele me disse que a religião mais certa é aquela que te faz feliz, que ajuda você a ser melhor a cada dia e a fazer o bem. Se as tuas buscas forem respondidas por ela, trazendo paz ao seu coração, esse é o caminho certo. Mas não se preocupe com a religião em si, mas com a busca contínua de você estar sempre conectada no amor. E depois desse dia, minha gente, nunca mais eu sonhei com meu pai. Assim, claro, sonhei com meu pai algumas vezes, muito pontualmente, em momentos muito graves da minha vida. E, ao longo do tempo, com as várias experiências que a vida me proporcionou, eu digo a vocês, sim, sem sombra de dúvida, a vida continua do outro lado. E de acordo com os passos que caminhamos aqui, com a manutenção da nossa mente conectada com um existir que faça sentido, é o jeito que a gente chega do lado de lá. E quem não assistiu o vídeo anterior, onde eu começo esse assunto, eu vou deixar aqui o link para, se você se interessar ou quiser voltar ao tema, assistir. Se fez sentido para você, não esqueça de compartilhar, deixar o seu joinha aqui só se fizer sentido, porque esses assuntos podem ajudar outras pessoas a ver que a vida é muito mais do que apenas acordar, dormir, trabalhar, que existe um propósito em tudo isso.